Olá pessoal, Marco Zambello aqui e com um vídeo aqui, mais um vídeo falando sobre música. Dessa vez não vou ensinar nenhuma música para vocês, vai ser um vídeo um pouco diferente, que eu vou falar sobre uma coisa que atrapalha muito os estudantes de música. Tanto as pessoas que querem aprender música e se sentem desmotivadas por esse mito, ou as pessoas que já estudam música e às vezes vão se desanimando achando que ele tem algum tipo de problema. É essa questão do dom. E eu queria que você assistisse o vídeo até o final para você entender essa ideia, toda essa ideia que eu quero passar, tá? Então, para a gente entender melhor como que funciona esse aprendizado de música, a gente tem que entender que a música é uma linguagem, é uma maneira da gente se expressar. E essa maneira a gente pode comparar, por exemplo, com aprender um idioma, né? Que tem a parte falada, né? Que seria a prática ali, você se comunicando com outras pessoas, como a gente está fazendo agora aqui. E a parte escrita, que é a outra maneira que você pode colocar aqui suas dúvidas no comentário, mas assiste o vídeo inteiro aí, antes de você comentar. E todo mundo aprende, por exemplo, a língua, todo mundo que é do Brasil aprende a língua portuguesa, se você mora nos Estados Unidos você vai aprender inglês, cada país vai ter a sua língua nativa. E ninguém chega para alguém que mora no Brasil e fala: nossa, você fala português? Nossa, você tem o dom de falar português. Porque é uma coisa que a gente necessita tanto fazer, é uma coisa importante para a nossa convivência, que todo mundo acaba aprendendo. É necessário aprender. O bebê aprende para falar que ele está com fome, por exemplo, né? Então é uma coisa muito importante. Então a gente não trata isso como um dom, mas é uma habilidade que ninguém nasce sabendo e que todo mundo aprende. E a música, ela como uma linguagem também, e uma linguagem universal, não só uma linguagem de cada país, mas a música serve para o mundo inteiro, essa linguagem ela também pode ser adquirida assim como a linguagem da fala. O que a maioria das pessoas confunde é nível de habilidade com você ter a habilidade. A música não é um negócio que você não consegue tocar um instrumento e no outro dia, no dia seguinte, você está magicamente tocando, sabe? Ah, eu treinei e de repente aprendi a tocar. Não é um negócio assim, né? É a mesma coisa quando a galera me pergunta, qual que é o instrumento mais fácil de aprender, né? Existe esse tipo de pergunta pelas pessoas que estão iniciando na música. E a resposta é: que música você quer tocar, né? Porque você aprender aquele instrumento, você pode tocar músicas fáceis em questão de meses ali, né? Ou até semanas, né? Mas tem músicas no instrumento, isso em qualquer instrumento tem, que são tão complexas que precisam de muito tempo para você aprender. E aí a gente pode relacionar com a fala, né? Aprender a falar é fácil? E aí você aprende a falar e se comunicar com as pessoas, você fala assim: agora eu sei falar português. Aí você vai ler um texto lá que um advogado escreveu ali, você não entende nada do que está escrito. E aí, você sabe falar português? Sabe, num determinado nível. Agora, se você for estudar advocacia ali, por exemplo, que é um conhecimento que lida muito com a língua portuguesa, eles têm muitas palavras que são do português e que a gente não conhece. Então existem níveis. Dentro da língua portuguesa existem níveis. Tem gente que não sabe escrever bem, tem gente que sabe escrever mediano, tem gente que sabe escrever muito bem, tem o cara que estuda direito, que sabe escrever, além de escrever muito bem, ele tem que escrever todas aquelas palavras ali que são características do direito. Então, se você for estudar medicina, tem palavras do português que você só usa na medicina. Então existem níveis e diferentes habilidades para diferentes tipos de coisas que você faz. Então no instrumento é a mesma coisa. O que as pessoas que estão começando não sabem é que existem níveis na música. Para você ser um bom músico é uma coisa, para você ser um músico excelente é outra coisa, para você ser um dos melhores músicos naquele instrumento é outra coisa. Então são muitos níveis diferentes. E você não precisa ser um advogado para falar muito bem, assim como você não precisa ser um dos melhores músicos para ser um bom músico. Então, se todos tivessem contato com a música, aprendendo o instrumento, né? Se todo mundo tivesse esse contato, na realidade nem existiria esse mito do dom. Ah, você tem o dom de tocar o instrumento tal. Como assim? Você tem o dom de falar alguma coisa, né? Você não nasce sabendo falar português. Tanto é que se você pegar uma criança e colocar lá nos Estados Unidos, ela vai aprender a falar inglês e não vai aprender a falar português. Então
é muito mais do contato e aprendizado que você tem do que alguma coisa mágica, né? Então, ninguém nasce sabendo, então não tem essa ideia de eu sei tocar um instrumento musical, só preciso que alguém me coloque na frente dele para eu sair tocando. Isso na realidade não existe. Aí pode vir a galera aqui embaixo e falar assim, mas tem fulano de tal que chegou no instrumento e saiu tocando, tinha o cara que tocava com não sei quantos anos de idade, né? Então aí vamos tentar entender melhor. Uma criança pode chegar no instrumento e fazer uma combinação ali de sons e sair algum som legal, assim, sair alguma música interessante, né? Principalmente se ele tem contato com a música, essa criança, né? Às vezes os pais já têm um instrumento ali, ficam tocando constantemente e a criança copia ali um acorde, 2, 3 acordes e tá tocando alguma coisa ali, realmente. Mas não quer dizer que ele nasceu com o dom, quer dizer que ele foi aprendendo de uma maneira mais informal. Isso não foi um dom, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida. E aí a gente pode traçar um outro exemplo, um outro paralelo, para a gente entender melhor. Por exemplo, dirigir um carro. A gente nunca fala assim, nossa, aquela pessoa tem o dom de dirigir carros. A gente não fala isso, porque é uma coisa comum que todo mundo faz. Mas se você for pegar e comparar dirigir um carro com tocar um instrumento, dirigir um carro é muito mais simples. Você tem ali a marcha ali, tem os 3 pedais, se for um carro manual, tem o volante ali e você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo em volta, certo? Ou seja, tem muito menos possibilidades do que tocar um instrumento musical. Por exemplo, um piano ali. Tem piano que tem 88 teclas, né? Então você tem 88 teclas que você pode combinar entre elas e ter um monte de possibilidades, né? Claro que você não vai começar a aprender dessa maneira, você vai do simples pro mais complicado. Então, comparando um violão também, tem um monte de casos, várias combinações, qualquer instrumento que você pode pegar, você vai ver que tem muitas combinações. Então o carro é muito mais simples do que qualquer instrumento musical, né? Tirando o apito. E mesmo assim, dirigir um carro, que é uma atividade que demanda uma coordenação motora, assim como aprender qualquer instrumento musical, você tem que adquirir aquela coordenação motora. Mesmo assim, eu não conheço ninguém que tenha nascido, né, já sabendo dirigir um carro. Então você vê que qualquer habilidade que exige coordenação motora, a gente vai precisar praticar ela. E se você praticar um mês dirigir o carro, depois daqui um mês praticar de novo, você vai ver que você não vai evoluir muito. Você tem que praticar pelo menos uma vez por semana. Se você praticar mais do que uma vez por semana, você vai aprender mais rápido, né? Assim como andar de bicicleta, que também é algo super, super simples, né? Você só tem que se equilibrar e pedalar. E eu nunca vi ninguém que nasceu com esse dom. E é muito mais fácil do que tocar um instrumento musical, né? Tirando o apito. Outros exemplos que eu posso dar aqui por exemplo, do Albert Einstein, que todo mundo fala que ele era um gênio, mas só que ele demorou praticamente 10 anos para desenvolver a teoria da relatividade. Então você vê que o cara trabalhou muito para conseguir aquilo, ele não nasceu com a teoria da relatividade na cabeça dele. Ele desenvolveu ao longo de muitos anos, ou a gente pode pegar o Mozart, que eu acho que é um dos casos mais que o pessoal usa para falar que ele era um gênio, né? O Mozart era uma criança que tinha um pai dele que era músico, então assim, o pai dele ele estava em constante aprendizado ali, vendo sobre música na casa dele, e aos 4 anos o pai dele largou todos os alunos que ele tinha para dar aula só para o Mozart em tempo integral. Então você imagina que não é uma questão assim de uma coisa mágica, ele teve que trabalhar muito isso. Tem aquele campeão lá de golfe, o Tiger Woods, ele fala assim que ele só teve sorte depois que ele começou a treinar 10 horas por dia, né? Então você vê que o treino é uma relação muito importante. Claro, se você quiser ser o melhor no que você faz, talvez você tenha que treinar todo dia durante algumas horas. Agora, se você quer tocar um violão e tocar muito bem, meia hora por dia, 15 minutos, né? A gente pode discutir quanto que é esse o tempo, mas aqui não é um vídeo sobre isso. Mas se você treinar constantemente, você vai tocar muito bem o instrumento que você se propõe a tocar, né? Então você vai ver alguns músicos, não acredito que sejam grandes músicos que vão por essa linha de achar que realmente as pessoas têm algum tipo de dom,
que eu acho que isso tem muito a ver, às vezes, com o ego do músico, né? Ele fala assim, não, realmente, eu tenho um dom aí, e para mim foi mais fácil, como se ele fosse um ser superior, como se ele fosse melhor do que os outros, né? E na realidade, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, e dá para ver como, com esses exemplos que eu mostrei, né, usando a língua que a gente aprende, que todo mundo aprende, aprender a dirigir, aprender qualquer habilidade motora, né, a gente vê que a gente não nasce com essas habilidades, a gente aprende essas habilidades ao longo da vida, né? Seja de maneira mais informal ali, o cara ficava tocando violão o dia inteiro, não teve muitas aulas e ele toca muito bem, né? Mas ele praticou muito, né? Mesmo que ele achava uma diversão para ele, ele conseguiu fazer, e as pessoas podem fazer isso com inglês, né? Ele ficava jogando videogame em inglês e aprendeu a falar inglês. Tá, então ele ficava quantas horas por dia praticando, né? Você vê que a prática disso é que leva a pessoa a ficar bom naquela habilidade. E acabar com essa ideia de que só aprende quem tem o dom, né? Que isso é uma coisa que distancia muita gente dos instrumentos musicais, quando na realidade todo mundo deveria tocar um instrumento musical. A música é uma coisa que mexe com os nossos sentimentos. E os sentimentos é a maneira que a gente interage com o mundo, né? Então, você ficar triste, você ficar feliz, com raiva, sentir alguma nostalgia, todas essas sensações é a maneira que a gente experimenta a vida, né? Experimenta o mundo. E a música é uma coisa que provoca todas essas sensações, né? É um gatilho para todas essas sensações. Então, a importância da música é gigantesca, né? Na humanidade, através da cultura, através da expressão, né? Então ela tem essa importância gigantesca, mas que na correria do dia a dia, trabalho e tudo mais, a gente acaba não dando a devida importância para a música e até para os nossos próprios sentimentos, né? Então essa é a mensagem que eu queria passar. Qualquer pessoa pode aprender um instrumento musical, e eu recomendo que você aprenda também um instrumento musical, independente do instrumento que você quer aprender. Se um dos instrumentos que você quer aprender eu dou aula, você pode ter aula comigo. Se eu não dou aula do instrumento que você quer aprender, procure um professor aí que faz bem para a saúde aprender música. Até semana que vem e tchau!